Eu quero convidá-los a que leiamos o texto do tema Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas você vai abrir comigo a partir do primeiro versículo. Atos capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Muita gente já tem de cós salteado. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Leiamos, portanto, o texto sagrado que diz-nos assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Tome o seu assento com toda liberdade para adorar ao Senhor. Peço a sua preciosa atenção nos momentos ou nos minutos que se seguem. Queridos, hoje, 18 de fevereiro, faz exatamente 10 dias em que um culto começou e ainda não terminou. Na cidade de Asbury, nos Estados Unidos, em uma faculdade metodista, após uma aula, os alunos, como de costume, foram para uma capela fazer um culto comum, uma oração comum e uma pregação comum. Acontece que aquela oração discreta, aquele culto comum, foi tomado por um senso muito forte da presença de Deus. Aquilo que seria mais um simples culto se transformou no maior fenômeno espiritual dessa década. Aquilo que seria um culto normal, com pessoas normais, de repente está chamando a atenção não apenas dos Estados Unidos, mas também do mundo inteiro. Teólogos do mundo inteiro, igrejas do mundo inteiro, veículos de comunicação do mundo inteiro estão observando aquele mover de Deus, aquele movimento espiritual. Pessoas se rendendo, milagres acontecendo, experiências espirituais, pessoas confessando os seus pecados, levantando ofertas para os necessitados, enfim. Existe um mover de Deus dentro da capela daquela faculdade, indiscutivelmente. E evidentemente isso acende alguns debates. Quando nós lemos as páginas da internet, quando nós acompanhamos vários teólogos no Instagram, no YouTube, enfim, em jornais, até mesmo jornais de veiculação secular, como Veja, UOL e tantos outros sites de notícia, estão veiculando esta informação. E as opiniões são diversas. O debate às vezes é acalorado. A pergunta que não é calar é: estamos acompanhando de fato um genuíno avivamento? Aquilo que está acontecendo ali, será que não é apenas um fenômeno psicológico que está contagiando as pessoas? Ou se é de fato um mover espiritual, genuíno, mover de Deus que está compungindo os corações, amolecendo os corações, convertendo os corações e avivando a sua igreja? A pergunta é: será que estamos de fato
diante de um verdadeiro avivamento, as opiniões evidentemente vão divergir. Teólogo da linha tal vai dizer que não é, outro da linha tal vai dizer que é, e existe uma série de opiniões. E a sua qual é? Estamos vivendo um avivamento? Para respondermos a essa pergunta, é necessário, evidentemente, analisar as Sagradas Escrituras e, com as lentes das Sagradas Escrituras, dar as devidas respostas. Porque não adianta fazer uma leitura dos fatos com a lente ou com os olhos de um teólogo tal, com a pessoa tal, e excluirmos aquela que é mais importante e a última palavra de fé e de autoridade, aquela que resolve todas as questões, que é a palavra de Deus. Ela é, em última instância, o veredito final. Para entendermos se de fato estamos vivendo um avivamento, vamos fazer uma leitura de Atos dos Apóstolos, precisamente no capítulo 2, onde nós encontramos o maior avivamento da história da humanidade. Antes de Atos 2, os derramar do Espírito Santo por porções era apenas de forma esporádica em certas pessoas e para certos cargos, mas a partir de Atos 2 nós encontramos um derramar abundante do Espírito Santo. E é importante entendermos o fenômeno espiritual descrito aqui em Atos 2, porque Lucas não está falando a respeito do cumprimento de uma profecia veterotestamentária. Lucas está dando algumas indicações precisas a partir de Atos 2, e existe algumas questões importantes pelos quais nós devemos entender e interpretar esse derramar do Espírito. E a primeira questão importante que nós devemos entender a respeito do derramar do Espírito aqui em Atos 2 é que esse ponto, ou esse derramar, ele marca um ponto de transição entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e a graça, entre o judaísmo e o cristianismo. A partir de Atos 2, o governo, a liderança, o modus operandi, o sistema de culto, as liturgias, tudo muda e possui uma nova roupagem. A partir de Atos 2, nós encontramos igreja, não Israel como um povo escolhido, separado, mas a partir de Atos 2, todos os povos podem ser igreja, judeu, gentil, seja lá quem for. Existe uma unificação de todos os povos em um só corpo, que é o corpo de Cristo, a sua igreja. Portanto, Atos 2 não é apenas um derramar ou a descrição de um fenômeno espiritual, mas o ponto inicial de uma nova dispensação e de uma nova era. Porque nós devemos entender e interpretar perfeitamente Atos 2. Precisamos entender perfeitamente Atos 2, porque a partir desse exato momento Deus está dando um sinal profético para a sua igreja de modo geral. Percebemos que esse derramar em Atos 2 não produziu apenas barulho, movimento, línguas, emoção. O derramar desse Espírito Santo produziu conversão de almas, mudanças na sociedade, na política, nas leis, no cenário. Portanto, esse derramar, ele é uma indicação profética para aquilo que Deus irá fazer, já fez e vai continuar fazendo em toda a história da igreja. Deus sempre realizou na história da igreja aquilo que realizou em Atos 2, com menor, talvez, intensidade, mas esse fenômeno de Atos 2
sempre se repetiu ao longo da história da humanidade, com grandes avivamentos. E quem conhece a história dos avivamentos sabe do que eu estou falando. Avivamento do país de Gales, avivamento de Wesley, George Whitefield, Charles Finney, William Seymour, enfim, derramamentos de Deus ao longo da história, produzindo despertamento, quebrantamento e, acima de tudo, salvação de almas. Porque em Atos 2, nós não encontramos apenas um movimento, nós encontramos salvação de almas. Porque o maior propósito de um avivamento não é produzir grandes pregadores. O maior propósito de um avivamento não é produzir grandes intelectuais, homens influentes. O maior propósito de um avivamento é gerar almas para o reino de Deus. Avivamento que não gera almas não é avivamento, é um mero movimento produzido por homens. Pastor, o que é que significa, portanto, Atos 2? Atos 2 significa a descida do Espírito e o seu controle a partir daqui. Porque a partir de Atos 2 nós encontramos o Espírito Santo guiando e direcionando a igreja, guiando os apóstolos de forma pessoal, de forma comunicativa, direta e não subjetiva. Em Atos, por exemplo, Atos 1, ele é a promessa, mas em Atos 2, ele é a promessa cumprida e ele está guiando os passos da igreja. Em Atos 4, ele enche os apóstolos e os discípulos após uma reunião de oração. Em Atos 5, ele revela a Pedro a mentira de Ananias e Safira. Em Atos 6 e Atos 7, ele usa Estevão, um pequeno diácono, mas cheio do Espírito Santo, fazendo milagres que só apóstolo poderia fazer. Atos de número 9, Paulo é cheio do Espírito Santo. Em Atos 10, Cornélio e sua casa também são cheios do Espírito Santo. Em Atos 11, um profeta cheio do Espírito, por nome de Ágabo, profetiza a respeito de uma fome que iria acontecer no mundo daquela época. Em Atos 13, o Espírito Santo separa Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Em Atos 15, o Espírito Santo está guiando a igreja na sua primeira, ou no seu primeiro dilema teológico, a respeito dos gentios e do tratamento que eles deveriam ter. Atos 16, 17 e 18, o Espírito Santo está guiando Paulo na sua segunda e terceira viagem missionária. Em Atos capítulo 19, o Espírito Santo desce sobre 12 novos convertidos lá em Éfeso, provocando um poderoso avivamento, a tal ponto da idolatria à deusa Diana ficar comprometida. A cidade de Éfeso foi sacudida pelo poder de Deus. Em Atos 20, o Espírito Santo revela a Paulo para os presbíteros de Éfeso a respeito dos falsos pastores. Em Atos 21, o Espírito Santo alerta Paulo a respeito das prisões que lhe aguardava em Jerusalém, e preso em Jerusalém ele vai para Roma. E em Atos 28, quando Paulo estava em Roma, ele finaliza esse livro e esse capítulo falando justamente a respeito do Espírito Santo. E interessante é que Atos 28 não tem um amém como os demais livros da Bíblia, porque ele não tem fim. A história ainda continua sendo escrita por todos nós. Isso quer dizer que o avivamento ainda é evidente. Isso quer dizer que o avivamento é para todos nós. O Espírito Santo ainda continua escrevendo a história da igreja. E só quem concorda com isso, levanta a mão para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Com essa mão que você levantou, com a autoridade que você recebeu, pega na mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: quem está escrevendo a tua história é o Espírito Santo. Agora olhe para cá. O que é que nós entendemos em Atos 2
A respeito de avivamento, nós entendemos muita coisa a respeito de avivamento em Atos 2. Primeiro, nós entendemos aqui as bases de um verdadeiro avivamento. Perceba que Lucas faz a descrição da descida do Espírito Santo com as seguintes palavras: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Perceba que Lucas deixa bem claro, justamente na primeira palavra do versículo 2, que o evento de Atos 2 não foi marcado no calendário da igreja. O derramar do Espírito não havia sido agendado por Pedro. Pedro não convocou a igreja e disse: meus irmãos, vamos orar, porque daqui a 10 dias vamos fazer um culto de avivamento, um congresso de avivamento. Vamos marcar daqui a 10 dias, Deus vai fazer um mover extraordinário. Está marcado no calendário da igreja. Não, o derramar do Espírito em Atos 2 não foi programado. O derramar do Espírito em Atos 2 não estava no calendário anual das festividades da igreja. Pelo contrário, Lucas deixa bem claro que o derramar do Espírito foi de repente, de forma inesperada e imprevisível. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Avivamento não tem data marcada, e não é o homem que agenda. Não, daqui a 10 dias vai ter um avivamento. Não. Avivamento é de repente. Avivamento é imprevisível. O derramar do Espírito em nosso meio é do jeito que Ele quer, como Ele quer, no dia que Ele quer, com cantor ou sem cantor, com pregador ou sem pregador de fora, porque o Espírito Santo não precisa disso para provocar avivamento na igreja. É de repente, quando a gente menos espera. Avivamento é imprevisível, é do jeito que Ele quer. Jesus diz que o Espírito Santo é como o vento que sopra para cá, sopra para lá, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Se tem uma palavra que define o Espírito Santo, é imprevisibilidade. De onde a gente menos espera, da onde a gente menos imagina, é que Deus sopra o Espírito do Senhor. Sabe o que é isso? Soberania do Espírito Santo. O Espírito Santo não se submete a uma agenda humana. O Espírito Santo é soberano. Ele sopra aonde Ele quer. Não é quando eu quero, é quando Ele quer. Tem dia que a gente até se esforça para pregar bem, mas no dia que Ele não quer soprar, pronto, acabou. Vai entender, é Deus. Ele é soberano. Ele sopra onde quer, como quer e do jeito que quer. Aleluia. Pastor, muito embora avivamento seja imprevisível, mas como é que a gente vai entender quando Deus vai fazer um avivamento? Olhe para cá. Muito embora o Espírito Santo é imprevisível, porém, em via de regra, existem 3 fatores que, se você vê esses fatores, você vai perceber que Deus vai provocar um grande avivamento. Quais são os fatores? Olhe para cá. De onde a gente menos espera, com quem a gente menos espera e onde a gente menos espera, é aí que Deus promove um avivamento. Vou repetir mais uma vez. De onde a gente menos espera, com quem a gente menos espera e quando a gente menos espera, é aí que Deus provoca um verdadeiro avivamento. Quando a gente menos imagina. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas improváveis, em circunstâncias improváveis, para fazer coisas improváveis. Se você está dentro desses 3 fatores, você vai viver um grande avivamento. Sabe por quê? Tinha muita gente esperando o derramar do Espírito nos catedráticos de Jerusalém.
Tinha muita gente esperando o derramar do Espírito nos doutores da lei de Jerusalém, na capital de Jerusalém, nas faculdades de Jerusalém, no sinédrio de Jerusalém. Mas sabe quem o Espírito Santo desceu? Sobre os galileus. É por isso que perguntaram: porventura não são esses aí galileus? Estão falando em outras línguas? Sabe o que é que eles estavam dizendo? O Espírito Santo foi derramar sobre justamente gente de segunda categoria, porque Galileu era gente da periferia, Galileu era gente sem prestígio. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito transformou Galileu em poliglota, porque é isso que Deus faz. Deus pega pessoas improváveis. Levanta a mão, porque isso aqui é profético. No avivamento do país de Gales, quem sabe pensava que Deus ia mandar o Espírito na faculdade de Cambridge, quem sabe pensava que ia mandar o Espírito na faculdade de Oxford, mas aonde o Espírito Santo foi descer? Nas minas de carvão, de gente pobre, melada de pó, de cinza, de barro, porque Deus faz assim. Deus pega quem não é, Deus pega quem não tem, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Levanta as duas mãos, só quem acredita. Segura, 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 segura. Pastor, e por que é que Deus faz isso? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus usa quem não é, quem não tem, quem não pode. O avivamento vem de gente de baixo. Deus usou William Seymour, filho de escravo negro, em uma sociedade racista, para produzir o maior avivamento deste século, o avivamento pentecostal. Nós somos pentecostais porque um dia Deus levantou um negro lá na Azusa para pregar a respeito de batismo com o Espírito. Eu creio. Só quem acredita em profecia levanta a mão direita. Mantenha a mão levantada, porque isso aqui é profético. Deus está cansado dessa geração estrela. Grava isso. Deus está cansado dessa geração estrela. Deus está cansado de homens e mulheres que estão correndo atrás de aplausos, de cliques. Eu sei que a mídia é até importante para a igreja no que diz respeito ao propósito de propagação do evangelho, mas quando se transforma púlpito em palco, o Espírito vai embora. Deus não divide a glória dele com ninguém. Enquanto o propósito for adorar a Deus, a glória desce. Mas se for para dar aplauso para o homem, o Espírito Santo vai embora. E eu creio que nessa noite você não saiu de casa. Só quem vai adorar, só quem vai adorar, só quem vai adorar. Ai, toda vez que o homem põe a mão, Deus tira dele. Toda vez que o homem põe a mão, Deus tira dele. Toda vez que o homem quer usar o avivamento para si, o Espírito Santo vai embora. Porque avivamento não é para promover homens. O Espírito Santo, disse Jesus, só tem um propósito: glorificar o meu nome, glorificar o nome de Cristo. Quando o homem está tentando usar o avivamento para se promover, aí ele vai embora. Olhe para cá, avivamento é imprevisível. Disse Lucas, e de repente, sem marcar data, sem agendar no calendário, sem marcar no relógio, de forma imprevisível. Agora veja a sequência do texto: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. De onde é que veio o som? Do céu. Da onde é que veio o barulho? Do céu. Porque avivamento não é coisa de baixo, avivamento é coisa que vem do alto, lá de cima.
avivamento não vem de homens, avivamento vem de Deus. O máximo que os homens podem produzir é um movimento, canta um forró, alegra o espírito, tem gente que dança, bate palma, mas depois do forró o fogo apaga, porque é fogo de homem, mas o fogo do espírito permanece no culto, depois do culto, na sua casa, na empresa, na faculdade, porque esse fogo quando desce, não há homem na terra. Eu estou sentindo graça de Deus. Avivamento é coisa de Deus, não é coisa de homem. Infelizmente o homem sempre tentou tomar a glória para si. Inventaram aí até um troféu gerando salvação. Isso é uma blasfêmia contra Jesus. Se tem alguém que merece receber o troféu de gerando salvação, é o Espírito Santo. Isso é uma aberração teológica, é uma cíntia à cruz. Porque não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor, somos apenas porta-vozes. Sem mim nada podereis fazer. Não é o homem, é Deus. Avivamento vem do céu. Enquanto Deus for glorificado e a glória for para Ele, vai ter avivamento em nosso meio. Segura as duas mãos mais uma vez lá em cima, porque eu sinto graça de Deus aqui. Não, segura, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Sabe por que é que está tardando um pleno avivamento? Como disse Leonardo Ravenhill, é porque muitas vezes queremos a glória do avivamento para nós. Quem é que não quer receber aplauso? Todo mundo quer, até eu quero, eu confesso. Mas olhe para cá, quando Deus disse assim: Abraão, eu vou fazer o teu nome grande sobre a terra. Deus não estava prometendo para Abraão que ele seria famoso. Não, Deus estava dizendo a Abraão: eu vou fazer de você um homem inesquecível, de um ministério inesquecível, porque é melhor do que ser famoso é ser inesquecível. Diga para alguém que está do seu lado: Deus não quer te fazer famoso, só quer te fazer inesquecível. Daqui a 100 anos vão lembrar de você. Ele pregou aqui. Continuando o texto. E de repente veio do céu um som. Da onde? Do céu. Como de um vento veemente e impetuoso. Lucas está dizendo que quando o avivamento vem, ele gera alvoroço. Pode ser duas pessoas orando, pode ser um crente orando, mas quando ele vem, é como um vento veemente e impetuoso. Evan Roberts, no avivamento do país de Gales, sozinho, orou durante 13 anos, e quando o avivamento veio, provocou um alvoroço tão grande, que 100.000 almas se renderam ao Senhor. O avivamento pode começar com um. Por que, pastor? Porque a oração de um justo. Deixa eu ver quem quer ser usado por Deus dessa alabandorô. Eu estou sentindo graça de Deus aqui essa noite. Levanta as duas mãos, só quem quer receber, porque hoje é uma noite profética e apoteótica na vida de muita gente. Se um crente só pode produzir um alvoroço, se um crente só pode sacudir as estruturas de uma cidade, imagine Balsas, uma igreja desse tamanho, cheia do Espírito Santo. O Maranhão vai ficar pequeno, o Brasil vai ficar pequeno. Um culto simples lá nos Estados Unidos produziu um alvoroço que está chamando a atenção do mundo todo. Quando o avivamento chega, ele é impetuoso. Quando o avivamento chega, ele é irresistível. Quando o avivamento chega, ninguém segura. É como um rio caudaloso.
E de fato o Espírito Santo é simbolizado por um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você que é o santuário de Deus, e esse rio alegra. Ezequiel teve uma visão desse rio, ele andou sobre as águas desse rio. Por onde esse rio passa, gera vida, gera cura. Água pantanosa parada, água de lagoa, tem que se movimentar, tem que ter vida. Por onde esse rio passa, ele arranca sujeira, arranca pau velho, arranca entulho e deixa tudo limpo. Urabaia. Quando ele desce, promove um alvoroço. 120 pessoas dentro de um cenáculo, chamou a atenção da cidade toda. E a Bíblia diz assim: e todos foram cheios. Quem? 20? 30? Não, todos foram cheios. No versículo 39, Pedro repete essa palavra todos, agora dentro de uma abrangência maior. Ele não diz todos, apenas os 120 que estavam dentro do cenáculo. Ele diz que essa promessa é para todos quantos o nosso Senhor chamar. Olhe para cá, a promessa do avivamento também é para você. Existe uma corrente teológica que diz por aí que Atos 2 ficou em Atos 2, o Pentecostes ficou em Atos 2, tudo começou lá e acabou lá. Mas Pedro está dizendo que essa promessa é para todos quantos Deus nosso Senhor. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: a promessa também é para você. O avivamento também é para você. O enchimento do Espírito também é para você. Você também pode ser cheio, você também pode ser avivado. Pastor, eu não sou pregador. Quem disse que o Espírito é apenas para pregador? Pastor, eu não sou pastor, não sou cantor. Quem disse que o Espírito é só para a classe eclesiástica? O Espírito é para todos, é para todos, é para todos, é para todos. E a Bíblia diz assim: e todos foram cheios. Mas eles já tinham o Espírito, tinham ou não? É claro que sim, eles eram crentes, eles eram salvos. Mas uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Ter é privilégio de quem é salvo, ser cheio é obrigação, é dever. Ter o Espírito, qualquer um que vai para o céu tem, mas ser cheio é para quem não acredita ou não quer viver uma vida medíocre. Ser cheio é para quem não aceita um culto frio. Ser cheio é para quem não quer ver orações vazias, corações secos. Ser cheio é para quem busca, é para quem deseja, é para quem quer. Efésios 5,18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas é ordem, mas enchei-vos, imperativo, buscai, enchei-vos do Espírito. Ser cheio é para quem deseja, ser cheio é para quem busca, ser cheio é para quem anela, ser cheio é para quem é inconformado, ser cheio é para quem não, é para quem diz assim: Deus, eu posso participar de qualquer culto, mas eu não aceito um culto, por mais simples que seja, que a tua presença não se manifeste. Ter o Espírito qualquer salvo tem, mas ser cheio é aquele crente que sai de casa, bota a Bíblia embaixo do braço e diz: Deus,
Eu posso não sair bonito na foto, eu posso não sair na foto do congresso, mas eu quero voltar para casa revestido. Levanta a mão só quem acredita nessa palavra. Lá fora também no telão, porque isso aqui é profético. Chega de uma geração vazia, chega de uma geração que vem para o culto apenas para cantar, que vem para o culto apenas para balançar a mão para lá e para cá. É forró a vigília toda. Eu quero profetizar que Deus está levantando uma geração sedenta pelo Espírito. Remando no bar. O Senhor está com saudade das nossas orações. O Espírito Santo está com saudade daqueles cultos onde as pessoas entregavam, tu sabe, culto simples, sem cartaz, sem mídia, aonde o pregador é o Espírito, o cantor é o Espírito, quem faz é Ele, a glória dele, tudo é para Ele. É isso que move um culto, é isso que faz um culto diferenciado. Eu creio que Deus vai trazer essa singeleza e esta simplicidade nessa última hora. Nós estamos precisando urgentemente de um despertar de Deus, de um avivamento, e eu creio que nesses últimos dias Deus vai levantar homens e mulheres, meninos e crianças, sem nome, sem mídia, sem outdoor, sem cartaz, mas aonde botar a planta do pé. O Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, sabe o que acontece? Eles começam a falar em outras línguas. Mas perceba aqui, nota teológica: as línguas de Atos 2 não são as línguas de 1 Coríntios 14, meu mestre pastor Sidney. As línguas de Atos 2 não são idiomas, uma linguagem espiritual para você orar e edificar a si mesmo. As línguas de Atos 2 são idiomas naturais, são línguas idiomáticas reais. Tanto é que todos aqueles que estavam em Jerusalém disse: não são esses galileus? Eles estão falando grego, aramaico, hebraico. Quando o Espírito Santo desce em Atos 2, ele desfaz aquilo que aconteceu em Gênesis 11, a confusão das línguas. Quando o Espírito Santo desce, ele unifica. Se houve divisão e confusão em Gênesis 11, em Atos 2 todo mundo se entende. Pastor, não entendi, vou te explicar. Aonde o Espírito Santo desce, acaba a confusão. Crente que gosta de confusão não tem o Espírito Santo. Não, se não der glória agora. Crente que gosta de divisão não tem o Espírito Santo. Crente que gosta de briga, de fofoca, de ver o circo pegar fogo, não tem o Espírito. Porque o Espírito é de paz, o Espírito é de unidade, o Espírito acaba com a confusão, o Espírito gera unidade no corpo, o Espírito une a igreja, o Espírito, ele provoca entendimento para todo mundo. Pega na mão do crente que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Agarra a mão dele, agarra a mão dela. Porque aonde tem o Espírito Santo não tem divisão. Aonde tem o Espírito Santo não tem confusão. Se você vê o camarada pulando, falando em língua estranha, mas depois do culto gosta de uma fofoca, pode ter certeza que esse aí nunca teve o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não gera contenda. Quem tem o Espírito Santo não faz fofoca. Quem tem o Espírito, levanta a mão dele.
É assim que uma igreja cheia do Espírito Santo anda, de braços dados, de mãos unidas. Se um cai, o outro levanta. Se um está ferido, Deus usa o outro para sarar. É assim que acontece. Uma igreja cheia do Espírito, não tem confusão, não tem divisão, mas todos andam na mesma linguagem. Aleluia. Olhe para cá, não é culto de doutrina não, tá? Quando o Espírito Santo desce, sabe o que acontece? Automaticamente, diz o texto, que Pedro e os 11 levantou-se para pregar a palavra. Eu fui pregar numa igreja lá em Brasília. Antes de me passar o microfone, o pastor me chamou lá no gabinete, na secretaria lá atrás, disse: pastor, aqui o senhor não precisa pregar a Bíblia não, aqui o povo gosta do manto. Outra vez eu estava pregando em Marabá, depois do culto na porta da igreja, eu estava vendendo DVD, na época que tinha DVD ainda. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu senti de Deus que o senhor tem uma profecia para mim. Eu perguntei para ela, eu preguei 1 hora de Bíblia, a senhora não sentiu Deus falar com a senhora? Quer fogo no culto? Opa. Segura aí. Quer fogo no culto? Palavra. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Quer fogo no culto? Levanta ela. Pastor, por que o culto pega fogo com a palavra? Porque a palavra de Deus é fogo. Jeremias 23, 29. Porventura não é a minha palavra como fogo? Quer ver o fogo descer no culto? Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Rabandaraias. E não é qualquer coisa não. Quando Pedro pega a oportunidade e começa a pregar, eu fiz uma análise da pregação de Pedro. Pedro pregou 27 versículos. Dos 27 versículos, ele citou 11 textos do Antigo Testamento. A pregação de Pedro é dividida em 2 pontos. Primeiro, ele usa Joel 2 para explicar o que estava acontecendo. Segundo, ele vai falar sobre Jesus. A mensagem de Pedro é bíblica e cristocêntrica, porque ele fala do Cristo humano, do Cristo prometido, do Cristo morto, do Cristo ressuscitado, e ele termina falando do Cristo glorificado, assentado à destra de Deus. Pedro não é coach, Pedro é profeta que prega a palavra. Levanta as 2 mãos, só quem está entendendo, só quem está entendendo, só quem... Levanta as 2 mãos. Pedro poderia até dar uma de coach, sabe por quê? Porque ele tinha a chave. Ele poderia usar as chaves de forma equivocada e dizer: meus irmãos, Jesus me deu a chave do reino e eu vou liberar a chave de carro para todo mundo, chave de moto para todo mundo. Não, não, não. Ele diz: a chave que eu me dei, que ele me deu, é a chave da palavra, é a chave do reino, que libera salvação, que libera perdão, que transforma a vida. Essa é a chave que Deus me deu. Eu creio nesse avivamento. Levanta as 2 mãos e segura ela lá em... Meu Deus do céu. Segura a mão desse crente da esquerda e da direita, por gentileza. Pega na mão dele, pega na mão dela. Eu sinto uma brisa suave sendo derramada aqui nessa noite. O Espírito Santo vai descer de uma forma veemente e impetuosa, porque ele encontrou aqui corações sedentos dessa chama, corações sedentos desse poder. A uma Debe, aleluia, está recebendo aqui nessa noite uma descarga de unção. O santifica, está sendo cada vez mais santificado e avivado, porque Deus está escrevendo uma nova história. Fica de pé comigo nessa noite.
Rebai andava sura bacandarai. Ende a suia nevandarai. A promessa também é para você. A promessa também é para você. Mais uma vez, pega na mão desse crente da esquerda e da direita, lá na galeria, aqui no meio, fecha esse corredor. Aqui atrás no altar também, os pastores, os obreiros. A promessa também é para você. A promessa para você. A promessa é para nós. A promessa é atual. Ore, 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 ore. Ore por um avivamento. Diga: Deus, me enche com teu Espírito. Só quem deseja um avivamento, ore. Ore, 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 ore. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vai abrindo a boca e dizendo: Jesus me enche, Jesus me batiza. Vai orando aí, vai dizendo: Jesus, eu quero voltar para casa batizado com o Espírito Santo. E eu creio que nessa noite Jesus vai começar a batizar com o Espírito. A promessa é para você. A promessa é para você também. Você que já é batizado com o Espírito Santo, vai destravando essas línguas estranhas. Já tem gente recebendo o renovo de Deus aqui nessa noite. Já tem gente recebendo o renovo de Deus aqui nessa noite. Já tem gente recebendo o renovo de Deus aqui nessa noite. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Pega a brasa, tirada do altar, seja renovado. Libere essas línguas. Recebe, 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 recebe. Quem não é batizado com o Espírito Santo, recebe línguas estranhas aqui essa noite. Quem é batizado com o Espírito, seja renovado. Lá fora no telão, recebe agora. Lá na tenda, recebe unção, recebe dom espiritual, recebe língua, recebe profecia, recebe interpretação, recebe o dom da cura, recebe o dom espiritual. Glória a Deus. Adora para receber. Sopra!
cheio, quem está cheio, quem está cheio, quem está cheio. Segura só um pouquinho aí. O Senhor quer fazer algo grande aqui nessa noite. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão aí para eu ver. Quem não é batizado? Pastor Dias, pastor Marcelo, escolhe aqui atrás pelo menos 10 obreiros aqui atrás de vocês aí, 10 obreiros. Coloca aqui no púlpito comigo, 10 obreiros. O que Deus quer fazer aqui nessa noite é muito grande. Existem dons espirituais sendo liberados aqui agora. Gente que nunca pregou vai receber dom espiritual da palavra aqui. Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar graça, Deus vai distribuir aqui. Fica aqui comigo, Rabacandará. Vem cá, pastor Pablo, me ajuda aqui, pastor Pablo. Rebai andeva sei, acai andará. Orevai andega xeri, acai andará. O Senhor vai distribuir dons espirituais aqui essa noite. Tem gente orando por dom espiritual e Deus vai te dar interpretação de línguas estranhas. O Senhor vai te dar o dom de profecia. O Senhor vai te dar o dom da palavra de conhecimento, que é o mesmo dom de revelação. Deus vai te dar o dom da fé, vai te dar o dom da sabedoria da palavra. Tem gente que mal pega no microfone, quando pega gagueja, tropeça nas palavras. Mas hoje Deus vai te dar sabedoria. Recebe graça. Recebe graça, recebe graça, recebe graça, recebe graça, recebe graça. Quando eu terminar de orar, vocês vão descer no meio dessa juventude, no meio dessa igreja, também lá no alto da galeria, vai impor as mãos e Jesus vai distribuir dons espirituais, porque Deus está levantando aqui uma seara de pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito. Quem deseja, levanta a mão. Quem deseja, levanta a mão. Pai, eu preguei a tua palavra nessa noite. Se tudo que eu preguei é verdade, confirme essa palavra agora. Aonde houver um crente com a mão levantada, querendo ser cheio, querendo ser usado, querendo ser um instrumento, levanta ele, toca ele, incendeia ele, enche ele, distribui dons espirituais e batiza com o Espírito Santo agora. Recebe, 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 recebe. Olha aí, Jesus, olha aí. Pega a brasa, pega a brasa, pode pega, pega. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus
Quem recebeu a profecia já pode entregar aí. Se você sentiu de abraçar alguém, vai lá e ministra sobre ele, ministra sobre ela. Libera essa profecia que Deus te entregou, libera essa revelação que Deus te entregou. O fluir do Espírito é natural em nosso meio. Esse crente da esquerda e da direita, pega mais uma vez na mão dele, segura a mão dele lá na galeria também. Meu Deus do céu, que graça, que graça, que graça, que graça, que graça. Jesus está curando essa noite, pastor Natan. Quando o Senhor me fez o convite e falou que depois de 2 anos de pandemia o tema seria esse, o Senhor falou no meu coração que vai sarar muita gente, pastor Dias. Deus vai renovar muitos ministérios. A profecia ainda está de pé, a promessa está de pé. Pega, 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 recebe a minha glória, pega, pega, olha aí, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Há um tempo de liberação do Espírito. Entrega a profecia. Entrega a profecia. Me fazem cantar santo. Que é que os anjos vêm? Olhe para cá. Eu preciso dar um recado para a igreja de Cristo. Não é apenas para a Deb, é para a igreja de Cristo. Por que é que Bolsonaro perdeu a política? Porque muitos crentes confiavam no Messias Jair. Mas igreja não é de direita e nem de esquerda. Igreja do alto, igreja de cima. Igreja maior do que direita, que esquerda, que PT, que PL, PCdoB. Não teve império nenhum que parou a igreja. Não foi Nero, não foi Tito, não foi Calígula, não foi Vespasiano. Quanto mais matava crente, mais o Senhor fazia gerar crente. Sabe por que é que Deus permitiu, pastor Flávio? Para levantar uma igreja forte, uma igreja guerreira. É tempo de avivamento no Brasil. Porque agora a igreja só depende do Espírito Santo. Levanta a mão, porque isso aqui é profecia. Você vai ver Jesus batizar com o Espírito Santo no meio da rua. Praia Seraba. Pode querer aprovar aborto, pode querer fazer o que quiser, pode fazer carnaval, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu preguei ontem no evento em Itaipava. Eu disse que quem faz retiro é covarde, se esconde, mas a igreja do Cordeiro vai para cima. É as portas do inferno que não pode abaixo. Pega, pega, pega a brasa, pega a brasa. Glória eu te dou, Jesus. Recebe aí, obreiro, recebe aí, obreiro. Glória, glória eu te dou, Jesus. Vira abaixo, Jesus. Recebe lindo, recebe aí, lindo és. Pega. Glória, glória eu te dou, Jesus.
ministrado, mas é pouco ministrado. Todo mundo quer ouvir a palavra de Deus de um pastor, mas ninguém dá uma palavra de Deus para o pastor. Todo mundo quer ser sarado pelo pastor, mas ninguém sara o pastor. O Senhor está trazendo cura. Senhor, renova as forças de vocês aqui, Senhor. Recebe graça. Pastor Flávio, ministra essa bênção sobre a vida dos pastores. Da graça de Deus que está na minha vida, da unção de Deus e da autoridade que Deus me deu neste lugar, eu ministro cura sobre o teu ministério. Declaro graça sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Repreendo todo o poder de morte, de destruição, todo o poder do mal, todo o poder de enfermidade, todo estratagema maligno para a destruição do ministério, para envergonhar, para escandalizar. Eu ministro e cai por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Declaro vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério e sobre a igreja que está sob os seus cuidados, em nome de Jesus. Levante a mão lá em cima, vai. Mi menor, mi menor, mi menor. Levante a mão lá em cima que eu vou profetizar sobre a tua vida aqui essa noite. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família e tua casa. Projeto do inferno hoje tô sendo de quebrado. Laço de morte